Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. E antes de começarmos, eu quero saber se você está aí com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Para acompanhar todos os versos que nós vamos estudar aqui. Eu também quero pedir para você que está acompanhando a gente aqui no canal Jovens Herdeiros do Reino, que deixe a sua curtida no vídeo se você está gostando. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, tá bom? Se inscreva no nosso canal para que essa mensagem possa chegar cada vez mais longe, tá bom? Nós estamos estudando o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus e hoje nós vamos estudar sobre o tema fé, arrependimento e confissão. Eu gosto de chamar esse estudo bíblico aqui de a 3 passos do perdão, porque se você tem fé, se arrepende dos seus pecados e confessa, Deus vai perdoar os seus pecados. E para dar introdução ao nosso estudo de hoje, eu gostaria de explicar para vocês alguns conceitos da Bíblia, tá bom? Por exemplo, graça de Deus. Graça de Deus é igual à base de salvação. Nós aprendemos no último estudo que nós somos salvos pela graça de Jesus. É porque Ele quer nos salvar. Nós não merecemos. Ele quer nos salvar. Por isso nós somos salvos. Segundo, fé ou confiança em Deus é igual ao meio de tomar posse da salvação. Então é pela fé que nós demonstramos essa confiança que existe dentro de nós. Ela é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação, a graça de Jesus. O arrependimento é uma tristeza por haver cometido o pecado e a decisão de abandoná-lo. E a confissão, quando você reconhece que você é culpado de cometer algum pecado contra Deus e pede perdão, tá bom? Isso é confissão. E obediência, nós vamos aprender no estudo de hoje que obediência, ela é o resultado da salvação. Então nós somos salvos por Jesus através da fé que nós temos, através da fé nós alcançamos a graça que Ele nos dá e Ele nos chama para viver uma vida de obediência, que é o resultado da salvação. Pessoal, muitas pessoas sofrem de males emocionais, espirituais e até físicos por causa do sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. E no estudo de hoje, nós vamos aprender como nos livrarmos das terríveis consequências do pecado, tá bom? E antes de nós irmos para a primeira pergunta, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Seu Deus e Pai, nós estamos aqui para mais um estudo da Bíblia e queremos entender a Tua vontade para nós. Nós queremos ser fiéis a Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que a Bíblia nos ensina. E essas bênçãos nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A primeira pergunta diz assim: o que é fé e qual é sua importância na vida cristã? E o texto que responde essa pergunta está lá em Hebreus, também em Romanos e também na carta de Tiago. Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu quero dar uma ilustração para você entender o que é fé. Vamos supor que você está precisando de dinheiro emprestado. E aí você vai procurar dinheiro emprestado num açougue, certo? Errado. Por que você não vai num açougue procurar por um empréstimo? Porque no açougue não é o lugar apropriado para isso. Se você está precisando de um empréstimo, você vai procurar um banco, não é verdade? Porque as pessoas dizem que quando elas foram em um banco e fizeram todo o processo ali que eles pedem, elas conseguiram um empréstimo. E assim como diz em Romanos, capítulo 10, verso 14, que a fé vem pelo ouvir as pessoas dizer que é num banco que você pega um empréstimo, você sabe que é lá que você tem que ir se você precisa de um empréstimo. E também pessoas inspiradas por Deus através da Bíblia também disseram que para você alcançar a salvação, você precisa ter fé, tá bom? Então esse é o meio pelo qual você alcança a salvação. Vamos responder a primeira pergunta. Fé é certeza. Ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morte. Então fé é uma certeza que vem do quê? Vem de você ouvir a palavra de Deus, de você ver o testemunho das pessoas ao seu redor, a certeza de que existe um Deus e esse Deus pode salvar você. E quando você tem fé em Deus, Deus se agrada da fé que você tem e essa fé em Deus produz uma paz, um alívio, porque você pode contar com aquele que criou você e que quer salvar você. A segunda pergunta diz assim: qual é o objetivo da fé? E 1 João capítulo 5, verso 4 e 1 Pedro 1, 9 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus
Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, qual que é o objetivo da fé? Vencer o mundo. E o fim da fé é a salvação. O objetivo da nossa fé é nos conduzir à salvação. A terceira pergunta diz assim: como desenvolver a fé? Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como desenvolver a fé? A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. É ouvindo da salvação que Jesus nos dá, ouvindo do relato da criação. Olha só, quando você olha para as coisas que foram criadas, para uma árvore, para um animal, para um pequeno inseto, não é possível que nada disso tenha surgido do nada. Existe um design inteligente. Se você está andando pela rua e encontra um celular, você não vai imaginar que aquele celular ali veio do nada. Quanto mais um ser humano, que é 1000 vezes mais complexo, foi Deus que nos criou. E a fé, ela vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. A quarta pergunta diz assim: o que Jesus veio fazer? Lucas capítulo 5, verso 32. Diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que é que Jesus veio fazer nesse mundo? Chamar pecadores ao arrependimento. A quinta pergunta diz assim: o que nos leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, pessoal, o que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Sabe quando você vai lá e peca e comete alguma coisa errada e Deus olha pra você e diz assim: meu filho, você pecou, você errou, mas eu perdoo você. E você faz de novo e outra vez, e ele está sempre perdoando você. É claro que nós estamos em meio a um conflito entre o bem e o mal, mas ainda existe um tempo de salvação. E enquanto esse tempo de salvação estiver disponível, Deus vai perdoar você e vai conduzir você ao caminho certo. Então a resposta para a quinta pergunta fica assim: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. É o amor de Deus, o cuidado que ele tem pelo ser humano, que nos leva a ter o desejo e a busca por uma vida e um caráter transformado. A sexta pergunta diz assim: o que faz o pecador arrependido? E a resposta está em Salmo capítulo 38, verso 18, que diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o que faz um pecador arrependido? Ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João capítulo 1, verso 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, pessoal, quando nós pecamos, nós devemos ir diretamente a Jesus. Aqui foram citados alguns textos que demonstram isso. Nós não devemos ir a outra pessoa. Se nós cometemos um pecado contra Deus, basta que nós cheguemos a Jesus, peçamos perdão pelo pecado, tenhamos o desejo de mudar de atitude, que ele vai nos perdoar. A sétima pergunta diz assim: o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só como fica a resposta: aquela pessoa que não confessa seus pecados jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui nós aprendemos que Jesus não quer apenas nos livrar da condenação do pecado, mas também das consequências do pecado aqui e agora. É por isso que nós precisamos ter um sentimento de arrependimento diante de Jesus e a decisão de mudar de atitude. E quando mudamos de atitude, Jesus nos ajuda a ter um caráter transformado. A oitava pergunta diz assim: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então a resposta para a pergunta número 8 fica assim, ó: quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa e purifica e lança
lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus não é como o ser humano que fica recordando das coisas. Quando nós pedimos perdão, tomamos a decisão de mudar de atitude, ele não se lembra mais e dali em diante começa uma nova história. A pergunta número 9 diz assim: o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, verso 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A resposta fica assim: deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. É isso que Deus espera de nós hoje. Vamos para a recapitulação? Nós aprendemos no estudo de hoje que a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará, mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Nós aprendemos no estudo de hoje que nós estamos a 3 passos do perdão. Precisamos ter fé em Jesus, que ele é capaz de nos salvar. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus e ele nos perdoa, apaga os nossos pecados, lança nas profundezas do mar e nos ajuda a viver uma nova vida. E eu não posso finalizar esse estudo sem fazer com você um compromisso de fé. Então eu te pergunto: você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para ele? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, hoje nós aprendemos, Pai querido, sobre fé, arrependimento e confissão. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Pai querido, a continuar nesse caminho, nesse relacionamento contigo. Nós aceitamos o teu perdão e pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma vida transformada. Nos abençoe conforme a tua bondade. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. E no próximo estudo, pessoal, nós vamos ver sobre os sinais da volta de Jesus. Por isso eu convido você a se inscrever no canal e acompanhar esse estudo, que vai ser uma bênção. Eu te aguardo lá.